e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem... Todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perceber. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, proferiu que Jesus pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região, para se purificarem, lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de que o prendesse. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, essa noite nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença. Ó Senhor Jesus, essa noite, Senhor, abre o nosso coração, abre, Senhor, a nossa mente, para compreendermos, Senhor Jesus, que assim como Maria, precisamos aproveitar cada oportunidade, Senhor, e nos derramar o Senhor. Derramar, Senhor, tudo o que temos, Senhor, tudo o que somos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, o título da mensagem dessa semana é: Em Betânia estão os que amam Jesus. Vamos falar junto? Em Betânia estão. Amém. Agora vamos trocar Betânia por Angicos. Amém. Quem ousa falar assim? Amém. Em Angicos estão os que amam Jesus. Agora mais forte. Em Angicos estão os que amam Jesus. Amém. Irmãos, que de fato esse possa ser o nosso coração, né? Que possamos de fato e de verdade amar o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículos que nós lemos agora há pouco, alguns versículos anteriores, o capítulo 11 ainda, só que o versículo 41, a partir do 41 diz assim: Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos
que Jesus realizara. Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor que a obra de Deus ela é completa. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Baixa a mão. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. A obra de Deus. Baixa mais um pouquinho. Senhor Jesus. A obra de Deus, irmãos, ela é completa. É uma obra maravilhosa. E uma frase que o irmão falou essa semana no Alimento Diário é que tudo que Deus faz tem um propósito, né? Tudo que Deus faz tem um objetivo. Nada é por acaso. Na nossa vida nós até fazemos coisas, né, de maneira aleatória. Muitas vezes começamos algo, não terminamos porque não tínhamos um objetivo concreto ou um alvo com relação àquilo ali. Mas Deus, irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. E essa situação aqui de Lázaro não foi por acaso. Semana passada, né, João e Israel relataram bem esse episódio. E o fato de Jesus demorar ali, né, até mesmo, vamos usar essa expressão, permitir, né, que Lázaro viesse a morrer ali naquela situação, tudo tinha um propósito, tudo tinha um objetivo. Não foi por acaso, não foi porque o Senhor, a situação de Lázaro passou despercebida, o Senhor atrasou e não deu para chegar a tempo que Lázaro morreu, não. Tudo tem um objetivo bem definido naquilo que Deus, irmãos, Ele estabelece. E a gente vê aqui, né, esse aqui foi o relato de Lázaro, que estava morto e o Senhor ressuscitou, mas nós já temos ouvido, né, e desfrutado os capítulos anteriores de João. Nós vimos a cura do paralítico, né, vimos a cura do cego, vimos a salvação também daquela mulher ali adúltera, e agora a situação de Lázaro. Então, quando a gente começa a olhar assim, que povo é esse que Deus ele quer salvar? Coxo, né, aleijado, cego, um morto, leproso, né, que foi curado. Então, aos nossos olhos humanos, é uma classe de pessoas assim, irmãos, que não tem tanta utilidade. E se nós formos sensíveis ao que Deus tem feito no nosso meio, e principalmente na nossa vida, nós com certeza, irmãos, vamos concordar que cada um de nós estávamos vivendo em uma situação, se não igual, mas bem parecida com uma dessas pessoas aqui. Com relação à palavra de Deus, né? Quantos de nós não éramos cegos? O Senhor mostrava, nos mostrava, através de tantos irmãos, de tantas pessoas, e nós não conseguíamos ver. Mas um dia o Senhor nos curou. Amém. Quantos de nós aqui, irmãos, não éramos aleijados, né, paralíticos? O Senhor nos chamava, o Senhor tentava nos ajudar, nos levar, nos fazer caminhar, mas nós não saíamos do lugar. Quantos de nós, né, não vivíamos como aquela mulher adúltera ali, uma condição, né, de pecado, uma condição onde buscava tanta coisa, tanta satisfação em coisas aqui dessa vida, mas nunca encontrou a verdadeira alegria. Mas um dia o Senhor salvou aquela mulher e mostrou para ela a verdadeira água que ela precisava beber. E nós também fomos dessa maneira. Com relação aqui, né, a Lázaro, quantos de nós, irmãos, e essa situação aqui ela é bem mais grave, como os irmãos mostraram na semana passada, porque é mais fácil você sair do pecado, você reconhecer que está em pecado, do que você reconhecer que está morto, que você perceber que você está numa condição de morte. E essa condição aqui de morte, irmãos, constantemente nós passamos. Pode ser que hoje você esteja bem espiritualmente, o Senhor ressuscitou você, você estava numa condição de morte, mas amanhã ou depois você pode cair em uma nova situação de morte. E nós vimos a semana passada que o maior causador da morte e o principal é justamente a desobediência à palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e mesmo sem compreender, sem entender na sua mente humana, sem entender usando a lógica humana, mas eles são dispostos em praticar, pode ter certeza, eles permanecem vivos na vida da igreja. Já aqueles, né, que de certa maneira e até muitas vezes com razão, usando a lógica humana, têm razão em duvidar de algumas coisas, mas o problema, irmãos, é que isso gera morte. E uma vez morto, irmãos, a gente se torna complicado. Um morto, ele não consegue desfrutar de vida, porque a condição dele
é de morte. E a morte é oposto à vida. Então, hoje na vida da igreja, irmãos, o propósito de Deus, né? E tudo que Deus fez aqui, nesses capítulos de João, foram relatados para nós. Alguns servem para nós de exemplos e outros de advertência. Nós precisamos perceber, irmãos, que Deus está separando um grupo de pessoas. E muitas vezes nós não concordamos com a maneira de Deus trabalhar, mas aceite a maneira de Deus trabalhar. Olha aí para o irmão do seu lado e diga: irmão, aceita a maneira de Deus trabalhar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e nós, infelizmente, temos um problema que, quando aquele problema não é nosso, nós somos tendenciados a julgar e até condenar aqueles irmãos que têm o problema que nós não temos. Ah, eu sou cego, eu não consigo ver, e Fabinho é aleijado. Para mim o problema é só Fabinho ser aleijado, a minha cegueira não é problema nenhum, o problema está só no coitado do Fabinho. E nós precisamos perceber, irmãos, que Deus está separando esse grupo de pessoas. E a gente vê aqui não tem nenhum perfeito, todos têm problema. Mas o ponto positivo, irmãos, é que Deus ele quer nos curar. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado: irmão, Deus quer curar você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 44 diz assim: uma vez que o Senhor falou, né? Olha aqui o poder da palavra do Senhor. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, olha que preciosidade nós vemos aqui nesse versículo. A palavra de Deus tem poder para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Você acha que Deus não poderia fazer essa obra completa apenas com a palavra? Poderia. Ele ressuscitou Lázaro, mas o versículo 44, né, o Senhor aqui quer usar o homem. Ele ainda fala, né, para os que estavam ali: desatai-o. Ou seja, a palavra de Deus, né, a palavra de Jesus naquele momento ressuscitou Lázaro, mas mesmo ressuscitado, Lázaro ainda estava, né, todo amarrado com as ataduras. Não sei se vocês lembram, mas o irmão Wesley uma vez, né, até fez uma encenação que provavelmente Lázaro veio, né, pulando ali, de acordo com o relato bíblico, é dessa maneira. Ele ainda estava todo amarrado, e o Senhor, as mãos e os pés, e o Senhor pediu para que pudessem desatar as suas ataduras. Hoje, irmãos, na vida da igreja, nós, né, somos também esses que estavam mortos, e o Senhor ressuscitou, mas também tem chegado muitos que estavam mortos, e o Senhor ressuscitou, e outros que já estavam vivendo a vida da igreja mortos, e o Senhor ressuscitou. E nós precisamos, irmãos, ser esses, né, que estão à disposição do Senhor, para no momento que o Senhor pedir, né, desatai-o, nós estarmos dispostos a desatar as ataduras daqueles que foram ressuscitados, mas que ainda precisam de uma cooperação nossa. Geraldo estava compartilhando que as nossas reuniões sem os jovens, né, parece uma reunião triste. Parece assim um funeral. Irmãos, isso é um fato. Por um lado, né, isso pode soar como algo negativo, porque nós não podemos depender exclusivamente dos jovens para fazer um grito de guerra. Nós não podemos depender exclusivamente dos jovens para ter uma reunião alegre, uma reunião desfrutável, pulando, cantando. Mas, por outro lado, nós precisamos perceber que isso também é positivo. Sabe por quê? Porque mostra que os nossos jovens estão cheios de vida. E eu creio que por muito tempo, né, e talvez até hoje, em algumas situações, a gente olhe para os jovens e critique, né? Ou menino marmotento, né? Ou menina desajeitada. A gente olha, né, e começa a tecer comentários como se os jovens do nosso meio fosse algo ainda insignificante. Irmãos, mas é só ver a ausência, né, dos jovens na reunião, e nós percebemos como os nossos jovens, o Senhor ressuscitou esses jovens, e hoje, irmãos, eles estão sendo úteis na vida da igreja. E a nós, né, como esses discípulos do Senhor, cabe agora, irmãos, estar à disposição do Senhor para ajudar os jovens.
Jovem sempre vai ter problema, sempre vai ter complicação. É normal os jovens passarem por esses problemas. Agora também, o viver normal da igreja, irmãos, é normal que nós estejamos dispostos a ajudar e cooperar com aqueles que o Senhor está ressuscitando e trazendo para o nosso meio. Amém? Senhor Jesus, o versículo 47, ainda do capítulo 11, Senhor Jesus, vamos ler juntos, já colocou aí? Amém? Vamos ler, do 47 ao 52, amém? Então, convocaram o sinédrio e disseram: depois virão os... Naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a permanecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou mente. Amém, Senhor Jesus. Que a gente vê, né, a situação, estavam todos reunidos. E olha, irmãos, o grande problema de um viver religioso. Quando a gente fala de religião, nós somos muito bitolados, né, a associar a religião apenas com o catolicismo, apenas com algumas religiões bem que têm práticas diferentes do que nós praticamos na vida da igreja. E em determinados momentos, né, eu lembro quando o irmão Dong era vivo, ele citou algumas frases, e ele dizia que a pior religião que existe é a religião da vida da igreja. É você viver uma vida da igreja de maneira religiosa, achando que está agradando a Deus, mas quando na verdade o seu objetivo de vida não é compatível e não é direcionado com o objetivo de vida que Deus ele quer nos dar. Aqui os fariseus, eles tinham a aparência de que eram espirituais, tinham a aparência de que eram pessoas que estavam ali à disposição para fazer a vontade de Deus. Mas na realidade, a grande preocupação daqueles líderes judeus, qual era? Era consigo mesmo. A grande preocupação deles era com a posição, com o seu bem-estar, com o que eles estavam desfrutando naquela posição, e não levavam em consideração a salvação daqueles, né, que estavam ali e tinham sido escolhidos por Deus. Enquanto eu estava ponderando nessa palavra de hoje, né, estava assim sendo iluminado pelo Senhor. Senhor, né, o Senhor me dê discernimento e o Senhor me dê um coração de não ser alguém, né, que está apenas preocupado com a minha condição. Um verdadeiro servo de Deus, irmãos, ele se preocupa com a salvação dos outros. Vocês lembram o que o irmão Dom falava? Enquanto a gente, né, eu vou falar a gente, até incluir os irmãos, morre de medo de passar pela grande tribulação, né, me dá arrepios até de pensar nisso. O irmão Dom dizia que queria ficar aqui no período da grande tribulação para ajudar os irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que o irmão Dong não falava isso, né, da boca para fora. Com certeza era um sentimento que estava no coração dele. Então, esse é o sentimento de um verdadeiro servo de Deus. Os fariseus aqui nessa situação eram alguém que ocupavam apenas a posição. Mas para ele tanto fazia, eles pouco estavam se lixando para o que as pessoas iam passar. A grande preocupação deles era com o seu bem-estar. E nós hoje vivendo a vida da igreja. De certa maneira, quando a gente fala em líderes judeus, e o irmão Pedro até dá uma palavra também direcionada para os líderes, nós podemos assim achar que essa questão de cuidar dos irmãos é apenas para os irmãos que estão à frente. Ah, não, quem tem que cuidar dos irmãos, essa comissão foi dada para mim e foi dada para você. Essa comissão é para todos. Lembra da imersão de hoje?
não estou com o celular aqui, mas mostra que somos apenas irmãos. Nós não temos nenhum título a mais do que os outros. Todos nós somos irmãos. E o que nós precisamos é cuidar um dos outros. Fala aí para o irmão do seu lado, irmão, você precisa cuidar dos irmãos. Olha aí, o único título entre nós é irmãos. Temos a mesma vida correndo entre nós. Somos apenas irmãos e temos uma só cabeça, que é Cristo. Amém? Temos uma só cabeça, que é Cristo. Então, naquela condição ali, a grande preocupação dos líderes judeus, né, que os romanos viessem, de repente houvesse um tumulto ali, e tirassem ele, desinstituíssem eles daquela posição. E para isso, irmãos, eles arriscavam a própria salvação das pessoas. Hoje, na vida da igreja, pode ter certeza, o Senhor está dando função para todo mundo. Amém. Todos nós temos função. Eu acho que nunca teve tão disponível, né, o fato de podermos servir ao Senhor como hoje na vida da igreja. Antes havia algumas limitações, não que isso fosse motivo para parar de servir, mas, por exemplo, os que falavam era um grupo muito limitado. Aquele estilo, né, de vida da igreja que nós tínhamos, 1, 2 irmãos, no máximo 4 irmãos, a gente mantinha, né, vindo aqui na frente e compartilhando. Hoje, irmãos, todos nós podemos compartilhar. A imersão, por exemplo, você consegue ministrar, né, eu vou usar essa expressão, ministrar uma mensagem apenas com a imersão. A imersão é aquilo, né, Sérgio, que a gente levava tanto tempo para preparar uma sinopse, extrair ali, tentar extrair os melhores pontos, aqueles mais ricos ali da mensagem e trazer para os irmãos. Na imersão a gente já tem tudo resumido. E não precisa ter uma capacidade absurda, irmãos, para você desfrutar da imersão. É simplesmente imergir. Como a palavra diz, o que nós precisamos é imergir. E à medida que nós imergimos, irmãos, aí o Senhor, Ele é quem faz a obra. Alguns por problemas de saúde, né? Geralmente a irmã Francisca é quem alegava muito isso. Eu não venho limpar a igreja porque eu não posso. Quando eu tinha saúde, a gente sabe que era uma irmã que cooperava até pouco tempo com a gente na limpeza. Mas devido às suas limitações físicas. Mas hoje, irmãos, são tantos serviços. Casa de adolescentes, por exemplo, né? Receber os jovens na nossa casa. Imagina aí, a gente fica preocupado, o que é que eu vou promover? Como é que eu vou promover isso para os jovens? Nós precisamos apenas ter um coração. Abrir a nossa casa e o Senhor manda os capitães, manda aqueles, né, que estão à frente para coordenar. E nós temos a oportunidade de servir ao Senhor de maneira, irmãos, muito abrangente. Hoje nós só ficamos parados na vida da igreja se nós quisermos. Mas a igreja hoje, irmãos, é dinâmica. É algo que todos nós podemos nos incluir, podemos ser úteis na obra do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, só adiantar aqui um pouquinho. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 8, o versículo 11. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, 8:11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele... Amém. Esse, irmãos, é o ponto aqui crucial que nós precisamos perceber. Cristo já habita em nós. Quando nós falamos assim, a palavra faz a obra. A palavra de Deus é quem faz a obra. Essa palavra, ela não vai sozinha. Essa palavra é levada por meio de mim e por meio de você. Diga aí para o irmão do seu lado, irmão, você é responsável por levar essa palavra. Amém. Irmãos, nós somos responsáveis por levar essa palavra. E nós precisamos perceber que hoje nós não estamos só. Como mostra lá em Mateus, o Senhor falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século.
Hoje o nosso serviço na igreja, ele ficou assim mais, para nós, mais livre e mais dinâmico e mais fácil de praticar, porque hoje nós temos vivido essa realidade por meio da palavra profética. Antes sair para pregar o evangelho, por exemplo, a gente enfatizava muito, não tenho conhecimento. Eu não conheço muito versículo bíblico. Algumas pessoas podem me questionar e eu não saber responder os seus questionamentos. Isso é bom para irmão fulano, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas muitas vezes quando a gente começava a falar para as pessoas, pregar o evangelho, e as pessoas questionar, eu lembro, rapaz, eu não consigo não, mas se Sérgio estivesse aqui com aquele monte de versículo que ele conhece, se essa pessoa aqui, se eu pegasse essa pessoa com o Sérgio aqui do meu lado, para mostrar para ele aqui a verdade. Vocês já passaram por isso? Se fosse com fulano aqui, aí essa pessoa... Irmãos, hoje nós não precisamos e não devemos levar conhecimento às pessoas. Hoje o que nós precisamos levar é o mesmo Cristo que habita em nós, nós precisamos levar essas pessoas. E como é que Cristo habita em nós? É por meio da palavra. E a palavra profética é essa palavra que nos dá a direção. Hoje a gente sai para pregar o evangelho, a gente só precisa falar para a pessoa, né, Sérgio? Escolha um ponto. 4 pontos. A maior dificuldade é apenas perguntar à pessoa qual o ponto, um número, a verdade, um número, né? De 1 a 4, escolha o número. A pessoa escolhe um número, nós imergimos junto com ela, e aí, irmãos, a palavra é quem faz a obra. E o mesmo Cristo que habita em nós, ele também agora passa a habitar naquela pessoa. E a gente percebe que não fomos nós que fizemos a obra. Não é o nosso conhecimento, não é o fato da gente conhecer muito a Bíblia, da gente saber pregar para a pessoa, mas aí de fato a gente prova desse poder que é na palavra. E muitos voltam maravilhados. Eu não sei o que aconteceu, eu apenas li a imersão e a pessoa disse que era aquilo que estava precisando. Não tinha nada a ver com o ponto da imersão. Irmãos, mas é justamente a obra de Deus, ela não tem lógica humana. As coisas que Deus faz não está baseado na lógica humana. E todas as vezes nós conseguimos ter experiência, nós desfrutamos da experiência, mas infelizmente ainda voltamos a duvidar e questionar a palavra de Deus. Irmãos, que o Senhor nos deu um coração de não questionar a palavra. Todos nós aqui já temos muita experiência com a palavra do Senhor. Já tivemos muitas provas de que a palavra de Deus é que faz a obra. Creio que não precisa Deus mostrar mais nada para a gente. As dúvidas vão vir? Vão. Os questionamentos virão? Virão. Mas nós precisamos estar decididos e absolutos pelo Senhor. Amém? Voltar aqui para João. O ponto, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 12. Amém? Espera. Senhor Jesus. Amém. Perdão, irmão. É João capítulo 12, versículo 1. Senhor Jesus. Esperar a Franciele colocar para a gente ler junto. Amém? 6 dias. Amém. Senhor Jesus, 6 dias antes da Páscoa. Olha o problema da religião. Aquelas pessoas estavam ali para cumprir algo, um rito religioso. E qual a intenção de cumprir esse rito, de participar dessa festa? Havia sido uma determinação de Deus, sim. Mas o grande problema é quando nós passamos a fazer as coisas de Deus, mais preocupados, né, eu vou usar essa expressão, em cumprir apenas a tabela, em praticar apenas de acordo com a lei. Uma vez, irmãos, que a palavra de Deus, que o próprio Deus habita em nós, como nós vimos no livro de Romanos, nós precisamos agora dar liberdade para que o Senhor ele possa governar e dar direção para a nossa vida. Ali em Jerusalém, né, era o lugar de adoração, podemos dizer assim, o lugar onde as pessoas iam ali para adorar a Deus, mas enquanto Jesus estava ali, o que é que estava acontecendo?
estavam procurando matá-lo. E como o título da mensagem dessa semana mostra, né, em Betânia estão aqueles que amam a Jesus. A gente viu no Alimento Diário, né, Betânia era uma cidade, uma aldeia que ficava a 3 quilômetros ali do monte, ao pé do monte o quê? 3 quilômetros de Jerusalém. Fala o nome do monte aqui. Só pé, isso. Mas ali em Betânia havia uma família que amava o Senhor. Hoje, irmãos, muitos não entendem por que é que o Senhor tem se dispensado tanto para os irmãos que vivem a vida, né, normal da igreja numa base correta. Não é que nós somos melhores do que ninguém. Isso é um fato. Nós não somos melhores, somos todos irmãos. Mas graças ao Senhor, na vida da igreja, existe um grupo que ama de fato o Senhor. É só nós olharmos, irmãos, quantos irmãos do nosso meio estão aqui. Talvez se a gente pegar um ambiente, uma estrutura maior, a gente não consiga entender. Mas é só nós olharmos para a nossa realidade aqui em Angicos. Não consegue entrar na mente das pessoas como é que uma igreja, né, usar essa expressão, uma igreja se sustenta sem ter um pastor vivendo do dízimo dos irmãos. Como é que um negócio desse aqui funciona sem ninguém ganhar financeiramente para promover essa obra? Irmãos, sabe por que nós ainda permanecemos? Porque nós amamos o Senhor. Amém. Você já parou para... Tantos problemas nós enfrentamos, tantas picuinhas, né, entre nós, quanta diferença, quantas pessoas, né, cheias de... Qual é a expressão? Quando você tem problema físico, esqueci agora, né, um monte... Deficientes. Quantas deficiências entre nós, né, quantos paralíticos, cegos, coxos, muitos mortos, irmãos, e nós ainda permanecemos nessa caminhada. Sabe por que isso é possível? Pode ter certeza, nós amamos o Senhor. Amém. Diga aí para o irmão do seu lado, irmão, eu amo o meu Senhor. Senhor Jesus, amém, eu amo o meu Senhor. Então, naquela situação, imagina aí, de um lado, um grupo de pessoas que queria matar Jesus, e de outro lado, uma família, uma casa que amava o Senhor. Onde é que você acha que o Senhor ia se sentir melhor? O Senhor, ele é intrépido, irmãos, naquilo que ele queria. O Senhor não titubeou, o Senhor não se desviou. Irmãos, mas é muito melhor você estar num lugar onde você se sente amado. E pode ter certeza, o fato do Senhor se dispensar tanto para a igreja, o Senhor nos dá tanta palavra, nos dá tanta direção, pode ter certeza, é porque Ele encontra no nosso meio um grupo de pessoas que de fato amam o Senhor. É só olhar tantos jovens, o hino que nós cantamos, né? Quantos rejeitaram seu futuro promissor, bons empregos, né? Bons trabalhos, e hoje estão aí na obra servindo ao Senhor. Irmãos, aqui a gente tem um jovem, né? Acla, está lá no CEAP, no momento que encontrou uma oportunidade de emprego, né? Deixou o emprego e foi servir ao Senhor. Irmãos, o que é isso? É amor. Você acha que Dadinho, com essa paciência que ele tem, Dadinho tinha capacidade de educar a Acla desse jeito? Esse moral que ele tem, ele tinha capacidade? Irmãos, nenhum de nós temos. Só pode ser obra do Senhor e fruto do amor dos irmãos pelo Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 2. Deixa eu ver. Versículo 2 diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então, ali em Betânia, prepararam uma festa, um banquete para o Senhor. Agora você imagina aí, né? Onde foi esse banquete? Será que era na casa de um dos fariseus ali, o mais bem sucedido, podia morar ali em Betânia? Ou alguém renomado na cidade, algum político, alguém que tivesse um cargo, uma posição elevada? Aqui em Marcos, capítulo 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu só abrir aqui em Marcos. Marcos 14, o versículo 3. Deixa eu ver se é o 3 mesmo. O 3. A primeira parte diz assim, só a parte A. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso.
Olhe onde ocorreu esse banquete para Jesus, na casa de Simão, o leproso. Você tinha coragem de comer irmão? Tinha coragem de comer na casa de um leproso? Irmãos, mas aquele leproso ali foi curado pelo Senhor, amém? Fala aí para o irmão do seu lado, irmão, você foi curado. Amém. Agora diga assim, eu fui curado. Diga assim, irmão, pode vir comer na minha casa, eu fui curado. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu imagino, irmãos, as figuras que estavam ali naquele banquete, né? O leproso, Lázaro também registra que estava com ele, né? O que foi ressuscitado. Provavelmente aquela mulher ali, né? Adúltera. O cego poderia estar provavelmente com Jesus. Então estava só, como a gente chama, só a nata. Irmãos, mas Jesus, ele tem o poder de restaurar a vida das pessoas. Hoje a vida da igreja para nós precisa ser esse ambiente, irmãos, acolhedor. Tudo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, nós precisamos ter essa visão. Como eu falei no início, né, a palavra morte. Deus, ele tem um objetivo para tudo que ele faz. Deus, ele tem um objetivo bem definido. Ele sabe o que ele quer alcançar e ele usa os meios para alcançar esses objetivos. Hoje a nossa vida, se hoje de fato o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Tudo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos é com um objetivo. E eu falo isso não é apenas no aspecto financeiro, mas a minha saúde, por exemplo. Por que é que eu ainda permaneço uma pessoa saudável? Irmãos, pode ter certeza, é para que o objetivo de Deus seja desempenhado e alcançado aqui na terra por meio de mim. Amém? Senhor Jesus. Então naquela situação ali, só adiantar um pouco, Maria ungiu, como mostra aqui no versículo 3, o Senhor com aquele perfume. O versículo 5 diz assim: porque não se vendeu este perfume por 300 denários. Aquele valor daquele bálsamo ali representava 300 denários, que de acordo com Mateus, na verdade, o capítulo 20, versículo 1 e 2, mostra que quando o Senhor ali saiu para assalariar os trabalhadores, ele pagava 1 denário por dia. Então, se nós formos levar em consideração que um ano tem 345 dias, 365 dias, se a gente for contar feriado, né, vocês estão para quem é funcionário público, 60 dias já dá de sobra um ano de trabalho. Mas Maria, ela não fez questão de entregar todo aquele trabalho de um ano e derramar ali aos pés do Senhor. E ela não só derramou. Se Maria apenas tivesse chegado, né, com aquele bálsamo e quebrado ali aos pés do Senhor, já era muito significativo. Mas a maneira como ela se comporta, aqui nesse versículo não fala, né? Mas eu não vou ler agora para a gente não perder tempo, mas a gente sabe o que aconteceu. Maria, ela derramou, depois ela se ajoelhou. O 3. Isso, então a gente já leu, hein? Bálsamo precioso, ungiu os pés de Jesus, isso. E os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então você imagina aí, como é que você acha que Maria pegou o pé de Jesus e levantou para passar aqui no cabelo? Provavelmente não. Ela se ajoelhou aos pés do Senhor, ela usou o seu cabelo, como o irmão mostrou, e a gente tem ciência disso. O cabelo, né, representa a glória da mulher. Uma mulher, para qualquer ambiente que ela vai, eu creio que a maior preocupação é o cabelo, né? Como é que está o cabelo? Deixa eu ver aqui como é que está meu cabelo. Tem até uma mania, né, de uma ajeitada no cabelo, esse negócio. Mas Maria, ela não fez questão de enxugar os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. Então, era uma pessoa que não só entregou o que tinha, como Jesus falou naquela ocasião, né, da oferta da viuvinha, muitos ali ofertavam ao Senhor do que sobrava. Então, ofertar grandes quantias, irmãos, grandes quantias financeiras, isso não prova que você ama o Senhor.
Você pode ser alguém bem-sucedido, você pode ser alguém que tem dinheiro sobrando, não vai fazer muita diferença, se você depositar, como os fariseus faziam ali. Grandes quantias depositavam. Mas o que realmente mostra o amor de Maria aqui, é porque além daquele perfume que era muito valioso, ela ainda se ajoelhou aos pés do Senhor, se derramando aos pés do Senhor e enxugou os pés do Senhor com o seu cabelo, que representa a sua glória. Então, hoje, irmãos, nós vivendo a vida da igreja, nós precisamos ter esse amor pelo Senhor. No nosso coração precisa haver esse sentimento de se entregar totalmente ao Senhor. A vida da igreja não é um ambiente, apenas um ambiente social, onde nós fazemos o social, participando das reuniões, comentando, postando alguma coisa em grupos, né, de WhatsApp. Mas a vida da igreja é um viver, irmãos, que exige de nós uma entrega. E essa prova de amor, esse amor ele é provado quando de fato nós nos entregamos. E como eu falei há pouco, a vida da igreja hoje é algo dinâmico. É algo, irmãos, está cheio de oportunidade de nós servirmos. Mas imagine, você acha que quem ama o Senhor se limita apenas em participar de uma reunião, enquanto existem N serviços que precisam ser executados na igreja? Você acha que quem ama o Senhor de fato, ele se limita apenas a uma reunião, enquanto existe necessidade de pessoas serem salvas na rua? Irmãos, quem de fato ama o Senhor, ele se entrega. E todas as vezes que o Senhor precisa de alguém, ou precisa de você, ele fala, eis-me aqui. Fala aí para o irmão do seu lado, irmão, eu estou disposto a servir o meu Senhor. Senhor Jesus. Agora pergunto para ele, você está disposto a servir o Senhor? Está disposto a se entregar ao Senhor? Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 6, Francélio. Bota aí, por favor. Capítulo 6, versículo 4 ao 7. Senhor Jesus. Diz assim. Já está aí? Capítulo 6, versículo do 4 ao 7. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Deus único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar. Amém. Irmãos, quem aqui ama o Senhor? Amém. Quem de fato ama o Senhor? Amém. Esse amor, irmãos, não é proveniente da nossa consciência boa, não é proveniente da nossa boa intenção como seres humanos, mas esse amor desesperado ao Senhor é proveniente do contato com a palavra. Olha o que diz aqui o versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para que nós praticamos a imersão? Para a palavra entrar em nosso coração. O versículo 7 diz assim, tu as inculcarás a teus filhos. Irmãos, me diga, vocês que vivem a vida da igreja, né, há mais tempo do que eu, houve na vida da igreja um período em que a palavra de Deus ficou tão inculcada na mente das crianças como hoje? Não houve. Lia tem 4 anos agora, há 1 ano atrás, eu acho, Lia com 3 anos, Lia conseguia fazer grito de guerra. A gente tem um vídeo, né, de Lia, acho que Lia tinha 2 anos e poucos meses. Nunca na história da vida da igreja, eu creio, irmãos, que as crianças tiveram assim tanto contato e inculcaram tanto a palavra, como está acontecendo agora. Eu estou falando do Lia, mas tem exemplos, irmãos, bem melhores de irmãos aí que estão vivendo de maneira mais profunda a imersão e tem colhido esses frutos. Aquele neto, né, do irmão Joaci de Mossoró, que agora está em outra região, um meninozinho, não sei se ele é como eu, era velhinho, é pequeno, mas uma criancinha, bem franzinozinho, ele é quem comanda as reuniões, e não só reuniões locais, mas reuniões grandes,
com irmãos, né, com ajuntamento de irmãos. E sabe o que é isso? É a palavra sendo inculcada. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. O que é que a gente tem feito hoje com a imersão? A direção dos irmãos para nós é que ao levantar, a gente já comece a imergir na palavra. Tem um tempinho ali, ou se não tiver, tira um tempinho para imergir na palavra. Em tua casa e andando pelo caminho. É ou não é isso que os comportores têm feito? Os ceapistas. Sai para pregar o evangelho, para alcançar pessoas, e no caminho mesmo faz a imersão. E ao deitar-te, lembra do que o irmão tem insistido e tem enfatizado para nós? Deitado representa o quê? Dormir com Deus. E ao levantar-te, ao acordar, acordar com Deus. Então, esse, irmãos, é o verdadeiro amor que nós precisamos ter pelo Senhor. Dificilmente você vai amar o Senhor verdadeiramente se você não pratica. Eu não vou dizer nem difícil. É impossível amar o Senhor verdadeiramente se nós não praticarmos a palavra de Deus. E hoje a ferramenta mais básica e mais eficiente que o Senhor tem nos dado é a imersão na palavra. Quando eu faço a imersão, aí surge no meu coração esse amor. Quando eu pratico a palavra profética, aumenta mais esse amor no meu coração. E dessa maneira, irmãos, aí sim, né, nós começamos na reunião trocando ali o nome de Betânia por Angicos. Aí de fato o Senhor vai ter aqui em Angicos uma casa, uma igreja que de fato ama o Senhor. Amém? 9 horas a gente pode compartilhar em grupos agora. Amém? Senhor Jesus, pequenos grupos, também tem poucos irmãos.